A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com o advogado e vice-presidente do Sampaio Corrêa, Dr. Pérez Paes. Dr. Pérez, muito grato mais uma vez pela disponibilidade de tempo, por nos atender, por abrir um espaço na sua agenda que eu sei que é muito apertada, para a gente conversar durante aí cerca de 30 minutos sobre esse tema que é tão importante. E tradicionalmente, doutor Pérez, quando é a primeira vez que a pessoa está vindo ao programa Direito no Ar, até para que sirva de inspiração para outras pessoas que estão nos assistindo, a gente costuma pedir que a pessoa fale um pouquinho sobre a carreira. Por que a escolha da advocacia e como o senhor acabou parando como vice-presidente do Sampaio Corrêa? Professor Heraldo Moreira, primeiro agradecer aqui a oportunidade de poder participar do seu programa e poder conversar um pouco com você. E sobre a sua pergunta, vamos lá. Eu sou filho de pedreiro, de costureira, certo? Trabalhei já de auxiliar de serviços gerais, já trabalhei em padaria, então eu venho de baixo e tudo que foi construído com muita luta e esforço. E graças a Deus também programas governamentais como o ProUni, foi por meio do qual eu consegui uma bolsa de estudos integral na Faculdade de Direito, que eu fiz aqui em São Luís, a UNDB. Eu morava no interior, consegui uma bolsa de estudos e vim morar aqui e trabalhava e estudava durante todo o meu curso. Por volta ali de 2013, passei no concurso do Detran, aí passei a trabalhar no Detran, fazer estágio na Defensoria e faculdade à noite, isso até o final do meu curso. Terminando o curso, comecei a trabalhar no escritório de advocacia aqui de São Luís, que é de um professor meu, Dr. Gabriel Costa, que já tinha um bom relacionamento com o presidente do Sampaio, o presidente Sérgio Frota, e foi ele que fez esse contato entre o Sampaio Corrêa e eu. E logo no início eu trabalhei em algumas ações, principalmente aquela ação de 2017 sobre a final do Campeonato Maranhense. Trabalhei bastante ali naquele recurso que foi feito para o STJD, e ali foi o início da minha carreira na advocacia desportiva. Depois de alguns meses, o doutor Jorge Viveiros, que era o diretor jurídico do Sampaio Corrêa, ele precisou sair, teve alguns problemas de saúde, e naquele momento o presidente Sérgio Frota acabou me escolhendo para esse cargo, ainda com pouco tempo de formação, mas muita vontade, muita disposição de aprender. Então foi quando, ali por essa questão da confiança e do trabalho realizado durante todo esse tempo, que o presidente Sérgio Frota me convidou para esse cargo de vice-presidente. Eu não esperava, eu esperava continuar na diretoria jurídica por mais um mandato, e fiquei muito feliz,
com o convite e aceitei de muito bom grado. Sou muito feliz por hoje ser vice-presidente do Sampaio Corrêa, que é um clube gigante, é o clube do meu coração. E além de ser um clube muito bom de trabalhar, é muito bom poder contribuir com a Bolívia Querida, poder contribuir de perto com nossas conquistas, poder participar diretamente dos bastidores de tudo que acontece. Então, para mim, é um grande privilégio estar nesse cargo, ocupar esse espaço e, graças a Deus, ter a confiança e a amizade do presidente Sérgio Frota. Bom, a pergunta que não quer calar, depois dessa explanação muito interessante, que certamente é muito inspiradora, porque mostra uma luta, né, um projeto de vida vitorioso. Você já era torcedor do Sampaio, doutor Pérez, antes de começar a trabalhar com o Sampaio Corrêa, quando ainda estava, por exemplo, lá no interior? Heraldo, para ser bem sincero, eu era simpatizante do Sampaio Corrêa. Gostava do Sampaio Corrêa, mas eu não gostava muito de futebol. Eu não acompanhava futebol, não era muito minha praia. Então, eu comecei realmente a acompanhar o futebol quando eu comecei ali no escritório que eu fui trabalhar, a trabalhar com o Sampaio Corrêa, e me apaixonei pelo Sampaio Corrêa depois de começar a frequentar os estádios. Porque eu comecei a frequentar os estádios que sempre tinha ali naquele momento inicial muito problema com penhora, algumas coisas que aconteciam, que era importante o jurídico estar presente. Então, eu passei a ir ao estádio todos os jogos. E aí, com isso, eu me apaixonei pelo Sampaio Corrêa e pelo futebol. Mas antes disso, eu não era uma pessoa que acompanhava futebol, que estava sempre por dentro das notícias. Eu simpatizava, achava legal, mas não acompanhava no dia a dia. Perfeito. Bom, agora sim, a gente pode ir para o tema do programa Direito no Ar de hoje, que é a tal da SAF, que ninguém comenta outra coisa hoje, especialmente no meio jurídico esportivo. Parece assim que é uma solução mirabolante para todos os problemas de todos os clubes brasileiros. Eu queria, se possível, doutor Pérez, que o senhor fizesse um histórico de essa é a primeira tentativa, não, já tivemos outras tentativas de clube-empresa no futebol brasileiro. O que tem de diferente hoje, se a gente pudesse fazer um comparativo, um histórico desse assunto? Na verdade, professor Heraldo, a tentativa de modernizar o futebol, ela acontece há muito tempo. Então, há muito tempo, de diversas formas, tentam modernizar o futebol. E a cada momento existe uma solução milagrosa diferente. A questão do clube-empresa é uma questão que há muito tempo vem sendo debatida, vem sendo discutida. Existe já há algum tempo a possibilidade de criar um clube através de sociedade anônima. Não é uma coisa que surgiu agora, tá? O que surgiu agora foi a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma espécie de sociedade anônima com regras próprias para clubes de futebol, que trazem mais benefícios do que se fosse fazer uma sociedade anônima comum. E isso eu acredito que é uma evolução, é um ponto importante. Eu entendo que é interessante ter esse modelo aqui no Brasil. Muitos clubes, principalmente aí engessados e com um débito muito grande, realmente foi uma válvula de escape. Eu posso dizer assim que, na minha opinião, o grande trunfo da SAF e dos clubes estarem se transformando em SAF é a possibilidade de organizar as dívidas. Por quê? Porque a lei trouxe a previsão de que a SAF poderia ter um regime de pagamento diferenciado, ou seja, pode pegar ali todos os débitos, juntar numa conta só e ir depositando um percentual mês a mês até a dívida terminar. Tem o prazo de 5 anos. Se nesses 5 anos for pago um determinado percentual das dívidas, é dado mais um prazo para pagamento. E dessa vez é uma coisa que a própria lei determina como obrigatório e diz como vai ter que ser seguido tanto na justiça comum quanto na justiça estadual. Para clubes que historicamente têm sofrido com grandes dívidas, um passivo de gestões anteriores muito alto,
e penhoras a todo momento nas contas. Você pode ver que nos últimos anos, a todo momento sai decisão que juiz mandou penhorar não sei quantos milhões do time X, juiz mandou penhorar não sei quantos milhões do time Y. E isso atrapalha muito qualquer gestão. Então, para clubes, por exemplo, como o Cruzeiro, como o Botafogo, como o Vasco, que tem um passivo muito forte e uma perspectiva muito distante de pagamento, a SAF acaba realmente sendo uma saída e uma forma de paralisar um pouco a pressão dos débitos dos credores e organizar o futebol para conseguir pagar de forma planejada, certo? Então, eu entendo que o grande mérito da SAF hoje é esse. Tem outros pontos também que são positivos, mas se eu puder elencar o principal, com certeza é esse. A obrigatoriedade legal de centralização das execuções trabalhistas e cíveis e pagamento num prazo longo com um percentual específico da renda. Perfeito, doutor Pérez Paes. Mas no caso específico do Sampaio, em que o presidente Sérgio Frota chegou a informar em alguns momentos que havia estudos, havia um interesse em transformar o clube também em SAF. Pelo que ele tem declarado, hoje mesmo ele declarou isso mais uma vez, ele encontrou um clube numa situação esportiva muito ruim, hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, e numa situação financeira pior ainda, com um passivo monstruoso que hoje, após muito saneamento, muito trabalho, teria chegado a algo em torno de 9 milhões. Então, para o Sampaio, é uma vantagem se transformar realmente em SAF ou não? Pois é, professor. Em relação ao Sampaio, a gente, como todos os clubes do país, estamos estudando as propostas, né? Estamos estudando e, com certeza, só vamos fazer esse movimento e concluir esse movimento se realmente for uma coisa positiva para o Sampaio Corrêa. Mas uma diferença que o Sampaio tem em relação aos outros times é exatamente essa questão da pressa em fazer. Por exemplo, hoje nós temos um passivo organizado. Então, hoje nós temos um pagamento que já é feito através de penhora de 20% dos nossos créditos na fonte. Nós já conseguimos pagar grande parte das dívidas que o clube tinha e a nossa perspectiva é que dentro de 2 anos a gente vai ter saneado completamente as dívidas do Sampaio Corrêa. Isso para um clube de futebol é muito pouco. A maioria dos clubes pensa em 10 anos, em 20 anos para pagar as dívidas e, de acordo com uma perspectiva bem conservadora, eu acredito que em 2 anos a gente termina de pagar os créditos dos nossos devedores. Passado isso, que mostra que a gente não está na mesma situação de urgência e de falência de outros clubes do Brasil, o Sampaio Corrêa, ele é um clube de muito potencial, diferente, por exemplo, do Red Bull Bragantino, que fez uma transformação em clube empresa, tem hoje um grande time, tem hoje um dos melhores times do Brasil, que briga lá em cima, mas não tem uma torcida gigante. Nós temos um potencial enorme, mas temos também uma torcida gigante, estamos num local estratégico do país, temos também uma questão social muito forte mesmo, um grupo que venha a investir no Sampaio Corrêa vai ter a possibilidade de fazer um trabalho social transformador na região do Norte e Nordeste. Então, assim, eu vejo o Sampaio como uma possibilidade de clube empresa muito melhor do que a maioria dos projetos que estão aí em andamento. Mas é uma coisa que precisa ser analisada e tem que ser feita com muito critério, e eu tenho certeza que o presidente Sérgio Frota só vai concluir alguma negociação, só vai colocar realmente para andar alguma negociação quando vê que é uma coisa que vai ser importante para o Sampaio Corrêa e para o Maranhão, e principalmente para o povo maranhense e a nossa torcida. Doutor Pérez, eu não sei se o senhor poderia dar esse tipo de informação, até para não atrapalhar alguma negociação e tal, mas no momento,
O Sampaio já negocia com algum investidor ou com alguns grupos de investidores para a transformação em SAF? Na verdade, a gente já teve conversas, certo? Já tem conversas em andamento, sim, mas são conversas. Conversas a gente analisa o que existe de interesse, o que pode somar tanto para a gente quanto para o eventual grupo, e a partir dessa conversa pode-se chegar numa conclusão ou não. Então, por exemplo, existem grupos que já conversaram sim com a gente, mas também conversaram com outros clubes. Então, assim, conversas já existiram, inclusive o presidente me deu a honra também de participar de alguma dessas conversas, mas não existe nada concretizado, tá bom? Existe uma análise, mas não existe nada ainda finalizado. Está tudo ainda num campo de diálogo e de avaliação. Agora, juridicamente, o clube hoje já estaria preparado para caso, amanhã, por exemplo, feche uma negociação dessas, para imediatamente se transformar em sociedade anônima do futebol, ou ainda precisam ser dados outros passos? A gente precisa seguir os processos do estatuto, né? Então, precisa ser feita assembleia, precisa ser aprovado em assembleia, mas juridicamente, em relação à questão jurídica do clube, o clube está pronto para se transformar em um clube empresa, certo? Hoje, na verdade, nós estamos mais preparados do que a maioria dos clubes que estão fazendo esse processo, porque a gente tem um passivo bem controlado. Então, um grupo que investir no Sampaio Corrêa não vai ter um risco tão alto quanto tem, por exemplo, investindo nesses clubes que têm uma dívida bilionária. Então, nós temos tudo hoje para a transformação em um clube empresa, mas realmente só vamos fazer isso quando tiver realmente um ponto que seja importante para o Sampaio Corrêa. Dr. Pérez Paz, vice-presidente do Sampaio Corrêa, advogado, militante na área do direito desportivo, principalmente, está conversando conosco hoje aqui no Direito no Ar. O senhor fez uma análise agora há pouco, porque, claro, já que está participando dessas negociações, direta ou indiretamente, preparando o clube juridicamente para a eventualidade de receber esse aporte, o senhor disse que a principal característica da SAF, o principal ponto positivo seria a possibilidade de negociação das dívidas. O senhor vê algum ponto negativo que gostaria de destacar? Olha, na verdade, o ponto negativo, ele é o ponto negativo de qualquer empresa privada. Uma empresa privada tem um dono, né? Então, a partir do momento que se faz uma negociação para um grupo controlador de um clube empresa, esse grupo ele precisa ter muita responsabilidade e precisa ser um grupo com muito compromisso com o futebol. Porque se for um grupo compromissado só com o dinheiro, isso pode gerar uma gestão temerária. Então, jamais que depois de quase 15 anos no Sampaio Corrêa, o presidente Sérgio Frota vai aceitar fazer uma negociação para um clube que não vá dar a grandeza que o Sampaio merece. Então, hoje, eu acho que o grande risco realmente é um grupo que não tenha um foco, que não tenha um trabalho, que não tenha uma experiência com o futebol. Então, é por isso que a escolha ela precisa ser uma escolha muito ponderada. Porque a partir da escolha, esse grupo, ele, claro que provavelmente sempre tem um período de transição, mas depois desse período de transição, esse grupo ele seria completamente responsável pelo destino do Sampaio Corrêa. E o destino do Sampaio Corrêa, que o presidente Sérgio Frota, que toda a diretoria e todos os torcedores do Sampaio Corrêa querem, é um destino de glória, é um destino de lutar na primeira divisão, é um destino de lutar por títulos, é um Sampaio gigante. Então, hoje, Pérez, o que você gostaria? Eu gostaria de ver o Sampaio como um time consolidado na primeira divisão, brigando pelos principais títulos do Brasil e do mundo. Então, eu acho que essa é a visão do presidente Sérgio Frota e a visão de toda essa diretoria. Então, eu acredito que um grupo que venha a comprar o Sampaio Corrêa numa negociação de clube-empresa, que venha fazer essa transição ou que venha fazer um investimento de participação,
tem que ser um grupo com esse objetivo, de tornar o Sampaio gigante, e não só como um instrumento de negociação. Doutor Pérez, a gente percebe o seguinte, um clube de futebol, o patrimônio dele é bem diferente do patrimônio de uma empresa qualquer, né? Porque ele tem algo que lhe é peculiar, que é o seu torcedor, que talvez seja, sim, o seu maior patrimônio, né? Então, de fato, o senhor tem razão, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora das negociações, dos investimentos. Não pode ser visto como apenas um negócio, né? Porque é um negócio que mexe com a emoção, com a paixão, então não é um negócio qualquer. Ok, doutor Pérez, estamos chegando ao final da nossa entrevista, muito rica, muito esclarecedora. Eu abro espaço, então, para as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade. Professor Aldo, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o Sampaio Corrêa, também a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha história pessoal no Sampaio Corrêa, certo? E minha consideração final é no sentido de que o torcedor tem um pouco de paciência e calma, que a transformação em SAF, ela é muito importante, só que ela não pode ser feita às pressas, não pode ser feita sem uma devida ponderação, não pode ser feita simplesmente porque está todo mundo fazendo. Tem que ser feita sim, mas tem que ser feita para o bem do clube e no momento que for uma negociação benéfica para o clube. E eu tenho certeza que o presidente Sérgio Frota só vai fazer nessas condições uma negociação nesse sentido. E o Sampaio Corrêa, mais do que qualquer outro clube no Maranhão, está preparado para esse processo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Conversamos com o advogado e vice-presidente do Sampaio Corrêa, doutor Pérez Paz. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. É hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira. Eu sou Lorival Cunha, presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito, e mais uma vez aqui nos encontrando neste quadro A Vida Pede Passagem. E hoje eu quero falar para vocês sobre o primeiro artigo do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro tem 341 artigos. Eu vou falar do primeiro artigo. É um artigo muito valioso, muito importante. Se não, vejam. O parágrafo 1º desse artigo diz que define o que é trânsito. O trânsito não é só a movimentação de veículos, como muitos pensam, e veículo no sentido amplo, todos os tipos de veículos, automotores, veículos
a tração animal, a propulsão humana, né? Não são apenas os automóveis, são os ônibus, são os caminhões, são os triciclos, quadriciclos, motocicletas, bicicletas, tudo isso é veículo. Então, o trânsito, diz lá no parágrafo 1º, que é a movimentação dos veículos de animais e de pessoas, né? Quando estão circulando, parando, estacionando, fazendo carga ou descarga, tudo isso é trânsito, tá bom? Parágrafo 1º. Parágrafo 2º diz o quê? Que o transseguro é um direito de todos nós brasileiros e um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? E eu já falei aqui em outras ocasiões o que é Sistema Nacional de Trânsito. É aquele composto por órgãos em nível federal, estadual e municipal. O CONTRAN, Polícia Rodoviária Federal, DENIT em nível federal, os DETRANs, né, em nível estadual, as Secretarias Municipal de Trânsito, as Polícias Militares, tudo isso são órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o que diz o parágrafo 2º é que o transseguro é um direito de todos nós e um dever desses órgãos. Só que a SOS Vida pela Paz no Trânsito, que é uma instituição da sociedade, que nós criamos há quase 11 anos, entende que a sociedade pode e deve participar nessa luta pelo transseguro. E é por isso que nós estamos aí nessa estrada de luta pela paz no trânsito há quase 11 anos. O que é que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º diz que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, esse que eu falei ainda há pouco, eles respondem objetivamente por danos causados aos cidadãos, por ação, por omissão ou por erro deles. Objetivamente, não é preciso saber, tem culpa, não tem, já responde objetivamente, tá bom? Então é o que diz o parágrafo 3º. O parágrafo 4º foi vetado e o parágrafo 5º diz que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito dão prioridade à defesa da vida em suas ações. Então é isso que diz, em resumo, o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Semana que vem nós nos encontramos novamente. Bom dia. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje nós vamos falar de um drama vivido por milhares e milhares de crianças e adolescentes brasileiros. São os órfãos do feminicídio. O número de assassinatos de mulheres por causa de gênero é altíssimo. E existem estatísticas sobre isso, mas por incrível que pareça, não há nenhuma base de dados sobre os órfãos do feminicídio, como se eles fossem invisíveis, embora seja fácil imaginar o sofrimento desses meninos e meninas. Em 2020, a juíza Viviane Vieira do Amaral, do Rio de Janeiro, foi morta a facadas pelo marido, Paulo Arronense. O crime foi cometido na frente das 3 filhas do casal, crianças que ficaram órfãs e certamente traumatizadas. No total, em 2020, 1.738 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Na média, foram quase 5 mortes por dia. Uma estatística que praticamente se repete ano após ano. O judiciário vem, adotando inúmeras medidas para auxiliar no esgotamento dessa brutalidade, como a campanha Sinal Vermelho, o Banco Nacional de Medidas Protetivas, inúmeras políticas de equidade de gênero que estão sendo implementadas pelo judiciário. Está se vendo no mundo um diálogo maior com relação justamente a essa problemática, que é uma problemática social. E isso é fundamental para a conscientização coletiva para podermos combater este problema grave na sociedade. Além de combater os crimes e punir responsáveis, o judiciário tem outra preocupação: o atendimento dos órfãos do feminicídio. A recomendação do CNJ é que os tribunais de justiça criem centros de apoio aos meninos e meninas que perderam a mãe para a barbárie.
Um exemplo, então, bem sucedido foi criado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no mês de outubro do ano passado, que aí sim esse centro tem apoio psicológico, assistente social. Então, é essa a ideia e exatamente como tu disseste, é assim que nós vamos conseguir preservar e dar o apoio. A prevenção é o ideal, né? Depois que nós temos o feminicídio, é o que eu digo, muito pouco podemos fazer porque aquela vida já foi, mas podemos sim auxiliar e amparar essas vítimas também, que são essas crianças órfãs, vítimas do fruto desta barbárie que é o feminicídio. Outro exemplo de sucesso vem da Defensoria Pública do Amazonas. É o NUDEM, Núcleo de Promoção e Defesa da Mulher, criado em 2018 e presente em 43 municípios do estado. Defensores, psicólogos e assistentes sociais atendem as mulheres vítimas da violência e também os órfãos do feminicídio. Garantem cuidados psicológicos, cuidam de ações de guarda e acompanham processos criminais. Foram centenas de atendimentos em apenas 4 anos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com a defensora pública Caroline Braz. Caroline, muito obrigado pela entrevista. Eu começo com uma pergunta que eu acho importantíssima. Afinal, por que essas crianças e adolescentes, os órfãos do feminicídio, são invisíveis? Não se sabe quantos são. Olá, Guilherme. Eu, como defensora pública do Núcleo da Mulher, percebi que nós temos as políticas públicas voltadas para a defesa da mulher. Mas após a ocorrência desse crime de feminicídio, não havia nenhuma política voltada para essas crianças, até mesmo porque não temos dados, não temos estatísticas. Então decidimos, desde 2018, fazer a busca ativa nos processos que corriam nas varas do Tribunal do Júri. Então, fomos atrás dessas famílias, tivemos muita dificuldade para localizar essas crianças. Então, realmente, hoje ainda não existe um protocolo, ainda não existe nada que determine que a Justiça ou os próprios delegados, Tribunal de Justiça, deva fazer o encaminhamento dessas famílias para algum órgão fazer o acompanhamento. Então, isso que a Defensoria Pública está fazendo, um acompanhamento não apenas jurídico, mas também com psicólogas e assistentes sociais acompanhando essas crianças que ficaram órfãs do dia para a noite, de pai e de mãe. Essa falta de estatísticas não é um problema exclusivo do estado do Amazonas, onde a senhora trabalha, é um problema nacional. Eu fiz uma grande pesquisa, não localizei nenhuma informação sobre isso em nenhum dos estados da federação e nenhuma, muito menos uma estatística nacional. Mas vi um comentário de um professor que lida com o assunto, mas é muito mais na área da especulação do que propriamente da constatação. Ele acredita que seriam 3 crianças ou adolescentes para cada mulher vítima de feminicídio. A senhora acredita que é um número razoável? Sim, é isso mesmo. Nós identificamos que essa tem sido a média. Então, existem famílias com 5 crianças, famílias com 1 criança, e acaba que, na média, a gente tem essa estatística ainda não tão oficial, porque não temos o número total dessas crianças, mas, em média, são famílias com 3 crianças. E o mais triste, Guilherme, famílias em que essas crianças acompanharam e presenciaram o ato do feminicídio, presenciaram o momento em que o pai matou a própria mãe. Então, isso deixa traumas nessa criança que, se não houver um acompanhamento psicológico, são crianças que vão aí crescer traumatizadas e, infelizmente, a psicologia até explica que há a tendência a uma reprodução de comportamento se você não tiver ali a cura desse trauma emocional. Então, é muito importante não só o acompanhamento jurídico, mas principalmente o acompanhamento psicossocial dessas crianças para que elas consigam voltar a uma vida normal, voltar à sua rotina diária e que consigam realmente tentar apagar e superar
esse trauma tão grande. Ainda que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas esteja preocupada com o assunto, a senhora acredita que essas vítimas, esses órfãos do feminicídio, têm tido o atendimento que precisam, esse atendimento psicossocial ao qual a senhora se referiu? E não só no Estado do Amazonas, o que a sua percepção lhe diz sobre o Brasil como um todo? Infelizmente, Guilherme, ainda não. Mesmo aqui, onde nós temos o projeto, nós temos dificuldade de localizar as crianças, de localizar as famílias. Então, no resto do país, se não houver projetos semelhantes, a dificuldade vai ser ainda maior. Por isso, a importância do Prêmio Inovare trazer essa situação que era invisível, essa situação que não era conhecida e não era debatida pela sociedade, para que agora possamos iniciar esse debate e mostrar o quanto é importante ter um acompanhamento profissional dessas famílias. E não apenas o que eu bato bastante nessa questão, Guilherme, que não é só o acompanhamento jurídico, mas principalmente esse acompanhamento integral entre a Defensoria Pública, que acompanha o processo. Na semana passada, eu participei como assistente de acusação de um júri de feminicídio. Então, eu faço o acompanhamento jurídico do júri, a pensão alimentícia, a guarda dessa criança, porque a partir do momento que o pai está preso, a mãe faleceu, essa criança precisa estabelecer com quem vai ficar a sua guarda. Então, a gente tem que definir a guarda, a pensão alimentícia, acompanhar o processo do júri e também trazer essa equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento social dessa família e o acompanhamento psicológico. Algo, Guilherme, que nós queremos, que eu tento avançar, é conseguir, porque essas famílias têm tido muita dificuldade financeira. Existe um projeto para haver ali um auxílio para órfãos da Covid. Muitas crianças aqui ficaram agora órfãos em virtude do falecimento dos pais pela Covid. E seria a tentativa de nós colocarmos também um projeto para que os órfãos do feminicídio tivessem ali um auxílio financeiro para que essas famílias conseguissem retomar as suas vidas. Então, é algo que nós ainda pensamos em avançar, é um passo a mais para poder melhorar a vida dessas famílias. A senhora citou o Prêmio Inovare. Quem ganhou o prêmio foi a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A senhora pode explicar melhor em que circunstâncias, como foi o prêmio? Sim, foi muito bom. A Defensoria Pública, ela iniciou esse processo em 2018 e foi o momento em que nós conseguimos trazer para o núcleo essa equipe multidisciplinar. Então, conseguimos trazer assistente social, psicóloga, para acompanhar especificamente o projeto dos órfãos do feminicídio. Então, de lá para cá, estamos acompanhando essas famílias e tivemos já um resultado muito positivo em crianças que não estavam conseguindo dormir, crianças que tinham dificuldade para ir à escola e que, após esse acompanhamento, hoje estão conseguindo levar uma vida normal. Então, esse resultado foi muito positivo e, a partir daí, fizemos a inscrição da prática no Prêmio Inovare e tivemos a felicidade de alcançarmos aí a vitória no prêmio, mas a maior vitória deste prêmio é possibilitar uma conversa como a que a gente está tendo hoje, que vai despertar em várias pessoas essa situação que era invisível. Essas crianças, elas não tinham ninguém por elas, elas estavam na completa invisibilidade. Então, a maior vitória do Prêmio Inovare é trazer e tirar essas crianças dessa invisibilidade. Bem, essas crianças, muitas vezes, depois da tragédia familiar, acabam, como a senhora disse, com avós, com tios, mas muitas vezes acabam também com o próprio agressor, com o pai, com a pessoa que matou a mãe daquela criança ou daquele adolescente. Essa me parece uma situação completamente inadequada. É assim que a Defensoria enxerga? E como é que se age nesse caso? Sim, aconteceu essa situação e também aconteceu, às vezes, de o pai matar a mãe e a pensão que essa mãe teria, o pai ficar recebendo o benefício
previdenciário, a pensão previdenciária, o próprio assassino recebendo esse recurso. Então, são situações que foram identificadas no acompanhamento deste projeto, por isso a necessidade da intervenção da Defensoria para a definição da guarda dessas crianças, que o ideal é que essa criança fique com um parente mais próximo, mas essas crianças estavam traumatizadas e não queriam realmente esse acompanhamento do pai. Então, se não houvesse o projeto, essas crianças hoje estariam numa situação que seria de total absurdo e de total prejuízo à formação emocional, psicológica dessas crianças. Então, são essas situações que também precisam ser corrigidas, são as situações mais absurdas, mas que realmente, mesmo sem ter tudo isso, essas crianças precisam do acompanhamento, porque o trauma que elas viveram, a desestrutura familiar, depois que isso acontece, as crianças que estão com as avós, a avó tem uma sobrecarga, tanto financeira como emocional. Nós também estamos fazendo o acompanhamento desses familiares, não apenas das crianças, porque quando a gente começa a acompanhar as crianças, percebe que o responsável está extremamente sobrecarregado e, na maioria das vezes, são as avós maternas que acabam acolhendo os netos e assumindo essa responsabilidade pelo cuidado das crianças. Então, é preciso esse olhar geral para acompanhar não só as crianças, mas também esses familiares que estão aí, neste momento, completamente desestruturados. Bem, isso exigiria talvez alguma política pública que contemplasse essa questão. É a sobrecarga que a família que recebeu aquela criança tem em função de não ter renda suficiente ou não ter pessoas suficientemente preparadas para lidar com aquela situação. Faltam políticas públicas também nesse sentido? Como é que se resolveria isso? Realmente não existem políticas públicas para cuidar dessas crianças. Por isso, essa proposta de que realmente haja um benefício para essas crianças, para auxiliar que o seu responsável, como eu falo, na maioria dos casos, as avós, tenham condições de poder manter e sustentar essas crianças, até mesmo para poder fazer um acompanhamento psicológico, para poder inseri-las na escola e para facilitar ali as dificuldades que elas estão tendo no seu dia a dia. Então, hoje, inexistem políticas públicas, há a necessidade efetiva de garantir ali um auxílio para que essas crianças possam ter um sustento garantido e, principalmente, que esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento social se torne algo de um protocolo, seja algo que vá acontecer em todos os estados. Isso também como forma de garantir uma política pública de acompanhamento social dessas famílias. Há pouco a senhora falou sobre o trauma que essas crianças enfrentam. Antes até a senhora lembrou que algumas sequer conseguem dormir. A sua experiência lhe diz o quê no convívio com essas crianças? Que tipo de trauma, que tipo de comportamento a senhora tem observado? É muito triste a gente acompanhar a vida dessas crianças. É até difícil imaginar, Guilherme. Eu fico pensando que eu perdi minha mãe recentemente e a gente já se sente abalado pela perda natural da mãe. Então, a perda traumática, a perda da mãe em virtude do assassinato, ou seja, em virtude do pai ter matado a própria mãe, é algo que para nós é muito difícil de imaginar a dor dessas crianças. Então, nós tivemos crianças que reproduziam o comportamento, ele viu o pai matar a mãe a pauladas. Então, essa criança brincava reproduzindo esse comportamento. A brincadeira da criança era mostrar, olha como o papai fez, e fazia as pauladas. Ou seja, a criança está completamente sem entender
aquilo que está acontecendo com ela. E outras crianças que tinham medo de dormir, porque presenciaram o fato, né, o feminicídio pela noite e estavam com medo de dormir, com medo de que acontecesse alguma coisa. Então, é muito importante o acompanhamento psicológico, porque somente um profissional da área para conseguir superar, né, auxiliar essas crianças a superarem esse trauma tão profundo. Porque, como eu ressalto, se nós perdemos a nossa mãe em uma situação comum, já é algo difícil. Imagina para uma criança perder presenciando o próprio pai tirar a vida da mãe. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço a participação da defensora pública Caroline Braz. Chegou a hora do quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. O caso que eu trouxe para relatar aos senhores envolve a questão do feminicídio, né? É um caso específico de feminicídio, é um caso que ocorreu em 2019, cujo fato, o crime em si ocorreu no dia 16 de abril de 2019, foi o dia do desaparecimento da vítima, que era uma pessoa casada, que tinha uma filha de 5 anos de idade. A vítima era uma pessoa muito jovem, 22 anos apenas, que era casada com um rapaz também jovem. No entanto, ela mantinha alguns relacionamentos extraconjugais. Foi descoberto também que existia um contato de muitas ligações, inclusive no dia do desaparecimento da vítima, no dia 16, com uma pessoa que a família passou a conhecer há pouco tempo, antes do fato, né? Era um caseiro que tomava conta de um sítio próximo à casa da vítima, né? E dos familiares da vítima, que a vítima residia com o marido, com a filha e com a sogra, né? E essa pessoa que foi acusada posteriormente do crime, porque as investigações apontaram ele como o suposto autor do fato, essa pessoa passou a criar vínculos de amizade com a família, passou a frequentar a casa da vítima, inclusive por conta desses laços de afetividade que foram se firmando, né, foram se solidificando. O acusado do processo, ele foi convidado a ser padrinho da criança, da filha da vítima, de apenas 5 anos de idade. Então, se estabeleceu uma relação de confiança, uma relação de amizade. Ele passou a frequentar, ter acesso à casa da vítima, e aí iniciou um relacionamento conjugal com a vítima. Não era de conhecimento de ninguém, o marido também não tinha nenhum tipo de desconfiança a respeito disso. No entanto, as investigações trouxeram essa informação. O acusado, ele foi pronunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, pela emboscada e também pela qualificadora do feminicídio. O júri dele ocorreu no ano passado, ele foi condenado, tá? Foi confirmada a denúncia do Ministério Público e a pronúncia também, foi condenado nos termos da pronúncia. E a defesa interpôs recurso, né? Então estamos aí aguardando o desfecho desse recurso, desse julgamento. Então não se tratou, na verdade, de um homicídio, né, contra uma mulher puramente, né? Na verdade, existia um vínculo amoroso entre eles, existia esse vínculo afetivo, o relacionamento conjugal que eles mantinham, independentemente de outras questões, e por isso ele foi enquadrado como feminicídio. O fato em si acaba se tornando um pouco mais grave, porque envolve o interesse de uma criança, né, de 5 anos de idade, que foi possivelmente utilizada aí como veículo de ligação para que ele estabelecesse uma relação mais próxima com a família. Tanto é que existem relatos no processo de que ele era muito carinhoso com a criança, ajudava a buscar a criança na escola. Algumas das vezes foi uma tragédia que deve ter gerado à criança, certamente, problemas de ordem emocionais muito sérios, né, por conta do abalo e da confiança que a criança tinha e do relacionamento emocional que ela estabeleceu com o acusado também, que era o padrinho dela. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado,
Você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Está aparecendo aí na tela para você. A AMA é AMMA, imprensa, tudo junto, ama imprensa, @gmail, gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.